E para continuar cumprindo o nosso propósito de levar a educação, a experiência na docência para os nossos membros e pessoas interessadas nessa pauta, hoje a gente recebe aqui a Estela Campos, professora de Direito contratada. Aguardo que a gente vai conversar com ela e você vai saber tudo sobre o universo da docência, não é isso? Eu sou a Natália Araújo. Eu sou a Fran. Estela Campos. Juntas nós somos o Direito na Escola Cast. Estela, prazer poder receber você aqui conosco. Prazer é meu. Nesse podcast. Bom, queria que você começasse contando pra gente o que é que te gabarita e que te faz hoje estar aqui como nossa convidada no podcast. Com muito orgulho, eu sou hoje professora de pós-graduação e coordenadora também de pós-graduação. Então, são os meus 2 títulos que eu carrego com muito carinho e com muito agradecimento ao Direito na Escola, porque foi onde tudo começou. Acho que de todo mundo, né? E ainda eu estou como vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados da nossa OAB-MG e com muito orgulho, recentemente, eu fui nomeada pela indicação do nosso presidente Sérgio Leonardo a ser membro consultora da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Nacional. Então, também estou desenvolvendo trabalhos junto ao nosso Conselho Federal. Mas, claro, né, gente, eu não posso deixar de registrar que a Estela também foi da minha turma de pós. Verdade. É sério, se você ainda não percebeu que essa turma é um sucesso, você tem que assistir os episódios anteriores de novo, viu? Porque a gente começou a história lá, né? Foi, exatamente. Prodígio a nossa turma. Todo mundo saiu contratado. Está contratado, né? Não saiu, mas está contratado hoje em dia. Exatamente. Conta aí, como que começou isso? Ano, dia? Bom, eu comecei a dar aula em pós-graduação no ano de 2022. Não, peraí. Primeiro, como que começou mesmo? Do começo mesmo. Não, sim. Então, eu conheci o Direito na Escola por uma colega de turma, Melissa, eu acho que já até veio aqui, Melissa Barrione. E eu comecei a fazer a pós-graduação antes de ir para um DNA Experience. Mas já gostava da proposta, pelo que ela me passou. Eu fui na aula experimental num sábado, super animado. Foi até a aula do Rivo, por coincidência. E foi amor à primeira vista. Foi assim, é aquela amostra do queijo que a gente não quer nunca mais largar. E, de fato, estamos aqui até hoje. E isso foi quando? Foi em 2021, a nossa turma, não foi? 2020? 2020, não, exatamente. Mas aí você fez o curso de membros? Não, eu fui direto para pós-graduação e depois, quando abriu, eu fiz o inverso. Porque eu queria muito... O que acontece? Eu entrei no mestrado junto com a pós-graduação, só que a proposta do mestrado, para mim, falta aquele quê do professor que realmente alcança o aluno. O mestrado, ele é muito interessante, ele é acadêmico, eu tenho essa pegada de ser um pouco mais científica, mas eu acho que falta nesse quesito de você alcançar o aluno, de você ir atrás do aluno, de você trazer as novidades que a nossa pós-graduação tem e oferece muito bem. Então, todos os recursos tecnológicos, de comunicação, redes sociais, isso falta no mestrado. Inclusive, quem foi dono ou professor de mestrado, façam esse apelo às instituições, porque realmente falta isso para o professor. Porque, na medida que a gente dá aula, a gente conquista os alunos. E vocês devem ter passado por isso, na graduação, vários professores me marcaram de uma forma negativa, porque eram professores que sentavam, davam aula em slide, lendo, aquela coisa monótona, e eu acho que a gente tem que trazer o que tem de melhor na gente. E a pós-graduação veio com essa proposta, e a Melissa fez uma propaganda muito boa na época, com razão, porque a pós-graduação me ofereceu tudo isso e hoje eu sou a professora que eu sou e por isso que eu comecei falando que tudo começou com o Direito na Escola, exatamente por isso, porque eu fiz o meu mestrado acadêmico junto com a pós-graduação e hoje eu sou uma professora científica mais atualizada, uma professora que não se esconde das redes sociais, que não vê isso como um problema e pelo contrário, eu exploro e me valho de muita questão do digital. Até porque minha área de proteção de dados pede, né? Muita informação. Muita aqui, informação. Então, peraí, você começou no Direito na Escola antes de fazer o curso de membro, você fez a pós em Docência Jurídica 2020. Pandemia. Pandemia. E, entrando na pandemia. Simultaneamente, você entrou no mestrado. Exatamente. Primeiro, você advogava nessa época? Advogava nessa época. Em qual área? Eu advogava na área trabalhista e empresarial. E hoje você... Eu sou advogada empresarial voltada para proteção e privacidade de dados. E como que o Direito na Escola te ajudou nisso, nesse reconhecimento de área de atuação?
porque é muito diferente, né? Se trabalha diretamente com uma empresa para adequação, a pegada é um pouco diferente, ainda mais que a legislação é nova. Uhum. Como que isso aconteceu? Muito boa a sua pergunta. E faço aqui a referência ao Rivo, porque a aula de oratória dele me ajudou, inclusive, nas abordagens com os clientes. Então, por isso que eu digo que a pós-graduação, e não fazendo merchan, mas a pós-graduação ela é muito completa, porque ela te ajuda para além da docência. Então, eu consegui trazer essa questão do digital, que eu já tinha muita facilidade, porque meu marido é arquiteto de software, para dentro do direito, mas de uma forma que as pessoas consigam alcançar. Então, a pós-graduação, ela me ajudou exatamente nisso, na comunicação, principalmente, no veículo, que é o digital, as redes sociais e etc., mas também na abordagem, como conversar com a persona que você fala tanto, né, Nath, que explica pra gente, mas como que a gente alcança essas pessoas, porque não adianta eu vir falar na minha área, apesar de ser digital, com o juridiquês. A gente precisa alcançar aquela pessoa para entender que a proteção de dados ela é importante para ela também, para o microempresário, para o grande empresário, para o multinacional, para qualquer tipo de PJ. Então, a pós-graduação ela veio, e principalmente com aquela questão do vai dar, eu apliquei ela para tentar alcançar o meu cliente final. Então, o vai dar não é só docência, apesar de ser a proposta inicial. A gente consegue aplicar o vai dar em qualquer questão que a gente queira vender. Que é um método de venda. Então, eu aproveitei o que eu aprendi na pós-graduação para aplicar no meu negócio. Então, é para além da docência também. Que legal. E é interessante, né, Fran, que muitos professores já vieram por aqui, já passaram nessa mesa, e cada um trouxe uma abordagem diferente sobre a pós. Eu acredito que a pós, ela existe muito para desabrochar em você aquilo que você mais precisa. Porque, por exemplo, uns vieram com o intuito mais acadêmico, pelas aulas que tem de direito educacional, toda aquela estrutura. Você já vê com a pegada mais empreendedora. Né? Além do empreendedorismo, vem no sentido de trazer, não só para clientes, mas como ela modificou a advocacia, que é totalmente diferente, né, dos outros professores, que vêm para um cunho estritamente docente. Ela fez a transição. E o trabalhista empresarial, para você mudar, embora tem gente que possa aí achar que tem uma relação muito próxima, é fácil? Não é fácil fazer essa mudança de chave, porque eu vim do trabalhista empresarial. E é um mercado que é difícil para você fazer essa troca. Período de pandemia, que foi o período que o empresarial sofreu mais, e ela teve tudo isso dentro de uma pós-graduação, fazendo o mestrado, ou seja, o acadêmico se manteve ali segurado, mas esse destaque aí, somos todos suspeitos, né? Porque todos são alunos de pós-graduação. É difícil, mas para cada um teve um sentimento e uma visão diferente. Então, isso que é o legal, porque não é comum, né? Comum é existir a pós-graduação. Agora, o que você fez com aquilo que você recebeu é que foi diferente para cada um, teve uma pegada. E aí, conta um pouquinho mais. Quando é que você foi, então, para a sala? Que essa primeira parte deu para poder entender. E quando que vai? Porque a gente pegou na pandemia. Você veio na pós para depois ir para o curso de membros. Quando você fez o curso de membros? Eu vou começar da primeira vez. É muito engraçado, o Lucas adora contar essa história também. Eu abordei o Lucas falando, no primeiro dia da aula do Lucas, que foi o segundo sábado da minha aula. Eu virei e falei, Lucas, eu recebi uma missão, mas eu não sei como que eu exerço. Eu recebi um convite de uma professora para substituir ela na faculdade que eu formei, na Faculdade de Direito Promove, e ela pediu para eu substituir ela porque ela vai fazer um congresso fora e ela só confiava essa matéria em mim, que era previdenciário na época. E eu não sei o que eu posso fazer, porque eu só sou advogada. Eu não sei se vocês já escutaram essa história do Lucas. Só Sou advogada. Aí ele parou assim, me olhou e falou assim, não, peraí, vamos lá. Pegou a caneta, foi pro quadro e falou assim, advogada, o que mais que você faz? Aí eu falei que eu tava fazendo mestrado, ele mestranda. Quantos anos você tem de advocacia? Na época eu tinha 9 anos de advocacia. 9 anos de advocacia. Qual área que era a sua? Trabalhista, que é muito próximo do previdenciário. Então você tem experiência. Então ele foi destrinchando o tanto que eu era capacitada para substituir. E já que a professora teve essa confiança, por que eu não tinha? E ele foi exatamente me ajudando nessa questão, porque era a minha dificuldade, era, digamos assim, acreditar no meu potencial acadêmico, apesar de estar fazendo mestrado
e estar fazendo a pós-graduação. Agora, eu fiquei curiosa uma coisa. Por que é que você não foi atrás dos seus professores do mestrado? Exatamente pela falta de capacidade que eu achava que eu tinha. De não ser capaz de dar aula, apesar disso tudo que ele me abordou. Eu achava que dar aula era uma coisa assim de outro mundo. Porque eu via, os professores de referência que eu tive eram professores muito inteligentes e eu achava que eu nunca ia conseguir alcançar essa inteligência. Até que um dia eu me vi na posição que foi nessa primeira questão, que não aconteceu por conta da pandemia, mas aí eu comecei a receber sucessivos convites de palestra, digital. Então, eu comecei a fazer o trabalho no digital. E aí, o primeiro convite que apareceu para eu ser realmente professora foi de um instituto lá em Goiânia, o Instituto Brasileiro de Peritos Contábeis e Administrativos, porque um amigo meu me indicou e falou, Estela, você não tem ninguém que vá dar essa aula melhor que você, e era na área trabalhista. Então, pela minha experiência, por essa questão do digital, que eu já estava aparecendo por conta da pós, que era também um exercício que era imposto para a gente, que foi muito bom, eu queria ter explorado mais isso na época, mas aí foi quando aconteceu o primeiro convite. E aí o coordenador do curso me efetivou no instituto, e depois disso eu comecei a receber o convite para a coordenação da pós-graduação da ESA e também ser professora lá. Então, peraí. Primeiro de tudo, bastou um convite em 15 dias de curso para que você pudesse ter tido o start de começar a se preparar para a sala de aula. Exatamente. Antes você estava só ali conhecendo o espaço, o ambiente. Achando que eu não ia demorar a dar aula, efetivamente. Foi exatamente isso, 15 dias. Então, com 15 dias... Em 15 dias ela já virou professora na pós-graduação, é efetivada, coordena. Hoje uma pós-graduação, simples assim, 15 dias depois Foi recorde, realmente. Mas quando você entrou dentro de sala de aula? Foi depois da pandemia. Foi depois? Foi depois da pandemia. Antes foi só online? Só online. Qual foi a sensação, assim, do online e depois do presencial? Teve alguma diferença que você gostaria de destacar? Teve, e eu acho que muita gente vai concordar comigo. Eu, particularmente, eu me sinto muito confortável no digital. Tem gente que não tem essa facilidade, mas desde que a pandemia entrou e a gente tinha digamos assim, essa lição de casa na pós-graduação, a gente começou a ter uma desenvoltura mais fácil com o digital, até pela imposição da pandemia. Sim. Então, eu comecei a me desenvolver mais, até porque eu conseguia ficar num quarto fechado, então meu marido não me via, quem fosse lá em casa eu conseguia me isolar, digamos assim. Então, eu conseguia dar aula de mim para a turma que estava no digital. Aí, quando foi a primeira vez que eu dei aula em sala de aula, eu confesso que eu fiquei meio em pânico. Porque eu falei assim, nossa, é a primeira vez que eu vou dar aula presencial, depois da pandemia. E aí eu falei assim, nossa, e se eu passar mal? Porque eu comecei a ter palpitação de verdade. Mas aí eu cheguei lá, foi uma aula de LGPD e Relações de Trabalho, e eu escrevi no quadro, que eu falei assim, eu vou incorporar a professora antes da pandemia. Escrevi no quadro, coloquei o script lá e comecei a dar aula. E foi superou todas as minhas expectativas, porque a turma vinha com uma participação muito diferente do digital, que às vezes nem acontecia, dependendo de qual turma que você alcançava. Então, foi uma experiência, assim, renovadora. Porque eu já gostava muito de dar aula no digital, mas quando eu fui para a sala de aula, eu me encontrei de verdade. Eu já sabia que era isso que eu queria, mas quando eu fui, eu falei, não, agora não tem volta. E foi muito prazeroso. Foi, assim, uma experiência que até hoje, né, graças a Deus, tem acontecido e é espetacular. A pergunta óbvia. Agora o presencial deu uma equilibrada com o digital ou você prefere o digital? Não, eu prefiro presencial. Hoje eu prefiro presencial. Porque tem essa troca, essa energia, essa coisa que a gente está tendo aqui, que às vezes o digital não consegue passar. Mas eu gosto do digital também, mas o presencial é sensacional. Então, fazendo uma recapitulação. 2020, entra na pós-graduação, 15 dias depois tem o primeiro contrato. Depois, fez o curso de membros para atuação como voluntária. Isso, para atuação como voluntária. Eu fiz o curso de membros virtual, que foi o primeiro lançamento do curso de membros virtual. Recebi o certificado, e aí eu comecei a tentar alcançar as escolas digitalmente. Mas eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade, eu tive. Então, eu comecei a participar das aulas que estavam sendo dadas.
Então, eu comecei a ir muito nas aulas que a Fran estava encabeçando, de organização e tudo, e foi aí que eu vi uma oportunidade de levar a LGPD realmente para dentro do programa, porque o programa é muito atual. E por que não uma cadeira de Lei Geral de Proteção de Dados dentro do programa? E aí eu até montei junto com a Isabela Leonel a questão da LGPD nas escolas, que a primeira aula que eu dei foi lá na Milton Campos para os alunos do Santa Doroteia. E eles adoraram. Eu me senti muito adolescente, diga-se de passagem, porque eu vi o universo que eu tinha na adolescência aplicado ao que eu sei hoje. Foi muito surreal a primeira aula com o Santa Doroteia, que eu pude trazer a minha experiência antiga, né? Não vou entrar aqui em datas, mas foi uma experiência que eu tive muito antiga que é atual hoje para eles. Então, é a questão de jogos online, aqueles bate-papos online. Então, eu pude trazer a realidade que eu tinha, que hoje existe, aplicada, e trazer essa, digamos assim, essa curiosidade dos alunos para terem mais cuidado com os dados pessoais. E foi sensacional. Os alunos super corresponderam, me perguntaram depois da aula, porque era curtinha. Então, assim, foi uma interação muito bacana. Agora uma pergunta. Você quem propôs? Porque você reparou, né? 15 dias eu já recebo contato. Depois, outro estado faz contato com ela para ela poder dar a aula. E, de repente, você chega e já propõe um LGPD e já vai para uma instituição grande? Foi isso mesmo? Foi em conjunto com a Isabela. Foi uma coautoria, digamos. Não, coautoria, mas você pensou nisso e chamou para conversar. Isso, seja, e aí ela já tinha essa proposta. Exatamente. Aí a gente fez esse projeto piloto lá na Milton Campos com os alunos da Santa Doroteia e foi super aceito. Inclusive, já fiz a gravação da LGPD nas escolas aqui. Então, eu espero que o pessoal goste, porque eu fiz uma aula interativa mostrando por que, até no celular, o caminho de se proteger, de monitorar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente prestar atenção. Eu não posso dar spoiler, não. Mas antes desse projeto, teve um outro também que tem muito sucesso, ainda está repercutindo, tem previsão de turma aí para mais um ano. Conta pra gente qual que é ele. Exatamente, é o curso, né, de LGPD. Eu tô fazendo uma moldagem de um curso novo. Eu fiz vários lançamentos de curso, que foi digamos assim, o meu projeto final da pós, foi o lançamento do curso de LGPD, e eu fiz um curso geral de LGPD, o que deu muito certo. Eu abri 5 turmas com alunos, efetivamente. A primeira turma fechou, se eu não me engano, por volta de uns 7 alunos. Então, assim, a meta era converter 1. E converteram 6. Então, foi, assim, um sucesso. Mas agora eu vi a necessidade de fazer um LGPD nichado. Como tudo no digital, quanto mais nichado a gente trabalha, melhor. Então, eu senti a necessidade de lançar produtos dentro da LGPD nichados. Então, eu estou trabalhando aí nos novos projetos ainda para poder formatar esse material e poder divulgar, para poder fazer lançamentos isolados com nichos próprios. Então, nicho da saúde, nicho de DP e RH, nichos diferenciados, mas direcionados para a rotina exatamente que eles trabalham. E é bom porque a Estela é multifuncional, né? Tanto no acadêmico quanto no empreendedorismo, com infoprodutos. E também tem a pós-graduação da ESA. Conta pra gente como é que aconteceu isso, quando aconteceu. A pós-graduação da ESA, digamos assim, foi o filho que eu mais demorei a gestar. Porque eu e as outras 2 coordenadoras trabalhamos nela, na grade dela, durante mais ou menos uns 2 anos, antes da gente conseguir a aprovação pela ESA para poder fazer o convênio com o CEDIM, para poder escalar os professores, realmente fechar o cronograma, porque a gente tinha um projeto. E aí, com a apresentação para a ESA, a gente moldou esse projeto para poder divulgar. E foi muito engraçado, porque da apresentação que a gente fez em fevereiro, a primeira, digamos assim, a abertura de matrícula já era em abril. Então, assim, a gente teve muito pouco tempo para terminar de ajustar os detalhes, e foram exatamente 3 semanas de quando a gente realmente fechou os detalhes para o lançamento das matrículas. Então, a gente teve 3 semanas para fechar a primeira turma, e graças a Deus fechou. Nós temos hoje 32 alunos, ou 33, agora não me fugiu a memória, porque tem uma monitora. Então, a gente tem cerca de 33 alunos dentro da pós-graduação, e estamos aí já para lançar a segunda turma agora em setembro, para poder
continuar esse projeto maravilhoso. E a gente trouxe a pós-graduação, a gente pensou numa pós-graduação prática, que é o que a gente encontrou no mercado. Várias pós-graduações mais do mesmo, não criticando outras instituições, mas pós-graduações teóricas, pós-graduações que não levam o que o profissional realmente precisa para atuar. E a preocupação era, vamos levar a prática para esses alunos. E graças a Deus a gente está cumprindo esse propósito, que é a prática aplicada à legislação, porque a legislação, apesar de ser uma legislação mais detalhada, a gente consegue, numa leitura, nós operadores do direito, a gente consegue destrinchar o que tem e o que não tem. Mas a prática dela é muito complicada, é muito complexa, é muito cheia de detalhe, é muito cheia de fase. E é isso que o aluno estava precisando. Sair de lá pronto para trabalhar. Inclusive, eu recebi essa pergunta lá no evento que eu fui em Pedra Azul, de um futuro aluno que recebeu a bolsa lá de um sorteado. E ele falou, Estela, se eu entrar na pós-graduação de proteção de dados, eu vou sair de lá profissional? Eu falei, não, você não vai sair profissional. Você vai sair especializado, profissional e pronto para fazer as provas da certificação EXIM, que é um bônus que a gente oferece dentro do nosso curso, que é uma certificação internacional para trabalhar como DPO. Então, assim, a gente pensou em todos os cenários para trazer para o aluno mesmo. E não é fazendo merchan, mas é, né? Mas é porque a gente pensou com muito carinho para alcançar o que a gente batalhou muito para ter. A gente teve que fazer curso isolado, curso de extensão, pós-graduação. A gente teve que se munir de muito material para fazer o que a gente fez hoje, de forma mastigada para o aluno já sair trabalhar. Ele já consegue, nos 6 primeiros meses, já começar a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é um triunfo que, assim, graças a Deus, foi um case de sucesso, tanto para a gente quanto para a ESA e para o CEDIM, por conta desse período, né, 3 semanas, a diretoria toda nos parabenizou por conta desse curto prazo, mas a função principal é fazer com que isso chegue ao profissional. Então, o aluno sai de lá realmente satisfeito e que fala, nossa, o meu investimento realmente valeu a pena. Você acredita? Parece um curso que a gente conhece, né? Parece um curso, não é? Eu ia perguntar agora. O quanto você acha que o direito na escola contribuiu? Porque você falou muito de prática. Após você teve prática, embora ainda no período de pandemia, porque você mencionou aí que a mídia e a questão aí da rede social teve uma influência positiva. O quanto que tanto a especialização, até as aulas depois, quando você passou a participar presencial, contribuiu para o que você adota hoje na sua coordenação, na sua realização dos cursos, nos seus projetos? Só 100%. Eu brinco que... E eu gosto de enaltecer, principalmente o Lucas, que é quem encabeça o programa, mas todos vocês que, de uma certa forma, quando eu peço ajuda, socorro, meu Deus, não estou entendendo isso de marketing, Nath, não sei o quê. Porque a gente é uma grande família. E eu não posso... Eu faço a referência em nome do Lucas, por ser nosso mentor de todos nós, mas é 100% o que eu aprendi dentro do programa do Direito na Escola, na pós-graduação, no curso de membros, no dia a dia, indo lá assistir, ser ouvinte dos professores, aprender com a Fran, aprender com a Denise, aprender com a Nath, então aprender com todos do programa. Então isso não só auxiliou no sucesso do case nosso da pós-graduação, e eu estendo isso ao direito na escola, e dentro lá da ESA a gente faz questão de enaltecer isso também, mas essa construção, ela é de todos nós, porque se o case de sucesso que eu brinco até com o Lucas, que ele foi, digamos assim, ele foi o propulsor disso em todos nós, pelo menos em mim, não, mas assim, para o sucesso do case, eu ligava para ele semana sim, semana não. Lucas, isso aqui não tá fechando, como é que eu faço? Lucas isso, Lucas aquilo. Então ele trabalhou no bastidor e ele não gosta de ser o holofote, mas a gente precisa fazer a referência, porque ele, 100% do tempo dele que eu precisei, a hora que fosse, e eu já liguei várias vezes muito tarde por conta de pepino que estava acontecendo, e ele foi super solícito. E a gente é uma grande família, então assim, eu dedico e enalteço esse case de sucesso que é a pós-graduação ao programa Direito na Escola e todos os participantes, porque isso é um case de sucesso nosso, porque eu sou filha do programa, sou filha da pós, e eu tenho muito orgulho de falar que o que eu aprendo, e todas as palestras que me perguntam esse tipo de coisa, eu falo, não, é o mentor do Direito na Escola. Óbvio, eu falo mentor, mas eu incluo todos vocês, porque a gente é uma grande família, e todo dia eu aprendo no grupo, todo dia eu aprendo sendo ouvinte, todo dia eu aprendo dando aula para o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental. Então é um prazer, e tudo que eu venho aprendendo eu trago e gosto de aplicar dentro da pós-graduação,
porque funciona. Porque o nosso direito na escola funciona. E se funciona aqui, funciona em qualquer lugar. Então, por que não na pós-graduação em proteção de dados? Não é porque é um tema muito específico que não vai funcionar. Então, assim, é 100% culpa do direito na escola. Isso é sucesso. E que bom que você pode compartilhar isso e multiplicar cada vez mais esse direito na escola para as pessoas que estão ao seu redor também. Estela, uma advogada que veio do direito do trabalho empresarial e se transformou numa expert em proteção de dados, fez um mestrado, mas estava em busca de algo mais prático e focado para a sala de aula, por isso procurou o direito na escola. Para quem está te assistindo, parece que foi uma jornada fácil e que dos percalços você passou tranquilamente. Teve alguma dificuldade, um desafio que você gostaria de destacar, que vale ajudar alguém que possa estar passando por isso também? Teve vários, mas eu vou elencar aqui 2 que eu acho importante. Na jornada da pós-graduação, que foi no meio da pandemia, eu tive uma meta que era lançar o curso. Eu não queria fazer o trabalho de conclusão de curso de artigo, porque eu já escrevi bastante artigo, eu queria uma coisa prática. E o desafio maior foi quando eu falei, vou fazer o curso para fazer a finalização da pós. Por quê? Apesar da pós-graduação trazer isso, eu fiz isso digitalmente. Então, eu tive que aprender a fazer arte, eu tive que aprender a fazer lançamento, eu tive que aprender a mexer naquela ferramenta do Facebook Ads. Coitado do Lucas, ele vai assistir esse vídeo, ele que teve a maior paciência do mundo. O processo é muito detalhe, é muito passo a ser seguido. Mas eu, inclusive, falei isso com ele esses dias. Se o passo é seguido, o resultado é certo. Então, assim, o perrengue a gente passa. Eu fiquei noites sem dormir, meu marido me xingando porque eu não ia dormir, que eu não comia direito, eu não me alimentava direito. Mas, assim, tudo valeu a pena, porque o propósito de fazer uma coisa de qualidade e falar que deu certo, não só para dizer que deu certo, mas para falar, eu me sacrifiquei, eu me esforcei para que isso desse certo e deu, é muito revigorante. E no meio disso tudo, veio a minha gestação da minha linda filha Isabela, no meio disso tudo. Então, foi no final da pós-graduação, no final do mestrado, eu tinha que desenvolver a tese de dissertação, eu tinha que terminar de fazer a gravação do curso, o lançamento. Então, assim, foi um turbilhão de acontecimentos que eu poderia muito bem me dar o luxo de falar, não, eu vou tô no final de gestação, não vou fazer mais nada, porque esse momento é meu, podia ter dado as desculpas que fossem. Mas eu não ia ser honesta comigo mesma. Sim. Porque eu batalhei tanto para chegar no final, para no final eu falar, não, simplesmente eu não quero, sabe? Então, assim, as dificuldades, elas vão e elas aparecem sempre. Mas o processo, ele faz parte do resultado. Se não passa pelo processo, você não vai ter resultado. E o processo, às vezes, é muito árduo. É aquela famosa frase, quando o propósito supera o processo, você vai em frente, segue em frente, e é uma frase que o Lucas sempre fala, foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Exatamente. E o principal, método. O método. Exatamente. Seguiu passo a passo. Fixo nela. Ela seguiu com todas as adversidades. Sim. Pra gente que é mulher, a gente sabe. A dificuldade só por si só em ser mulher grávida, simultaneamente com mestrado, com especialização e lançamento de curso. Dona de casa também. Dona de casa, esposa, filha. Não vou nem mencionar que eu imagino, porque é mentira. Então, tudo isso poderia ter te feito, mas você não só se manteve firme no propósito, mas continuou ali firme também no método, sem queimar etapa para conseguir. Então, o mérito também é todo seu, não só pela persistência, mas também pelo fato de que você começou a crer em você mesma. Porque, não sei se você lembra, no início ela virou e falou, não tinha crença de que eu seria capaz. O processo te mostrou que você estava pronta. Você só precisava acreditar e seguir o método. O método te levou a isso. Então, o mérito é totalmente seu por continuar persistindo, por não desistir. E mais ainda, por acreditar naquilo que a gente propõe. E levar isso para a sua vida, né? Porque o pessoal que está aí em casa, quem está nos ouvindo, fica parecendo que porque a gente tem uma amizade. Não. A gente sabe as dificuldades e a gente tem que valorizar cada pessoa que
persiste e que passa a acreditar em você mesma e que o que a gente faz serve para a vida. E é incrível, porque eu conheci a Estela quando tudo era mato. Literalmente, tudo era mato. Foi a primeira pós, né? Foi a primeira pós. Foi, e ver o crescimento, assim, dá orgulho demais, né? E é ótimo, porque a gente vê que o ambiente, ele realmente pode transformar o nosso jogo, a nossa vida. Mas conta pra gente aqui, Estela, que hoje o podcast, ele é seu. Algumas orientações que você considera essencial para começar, para quem tá buscando ser a Estela, né? Alcançar algo como a Estela alcançou. A primeira coisa que eu sugeriria é não desistir, porque, igual a Fran falou, as adversidades, elas vêm e vêm com tudo. A gente pode dar N desculpas para tentar queimar etapa, para não fazer, para não cumprir as próprias metas que estabelece, mas é igual a minha grande filósofa, a Nath Araújo, fala no Instagram, 1% a mais todo dia. Eu acho que se a gente fizer um pouquinho a cada dia, a gente não fica estagnado, a gente não fica desmotivado, então a gente consegue ir progredindo no nosso tempo. E emendando essa sugestão faça no seu tempo, porque às vezes a gente vive nesse meio mais digital, vê fulano, ciclano viajando para Dubai, Maldivas, não sei o quê, e aí você começa a viver uma realidade que às vezes nem é a do próprio Instagram da pessoa ou das redes sociais, e você começa a se comparar. E aí você esquece de fazer o que você devia fazer para viver a realidade que às vezes nem existe da outra pessoa que você está almejando chegar. Então, com muita humildade, e acho que todos aqui passaram por isso, eu acho que cada um tem que respeitar o seu tempo. O seu tempo vai chegar, o resultado vai acontecer, mas duas premissas são importantes. Seguir o método, e aí pode ser um método do direito na escola, o método que você mais se identifica. E não pular etapa, né? Seguir o método não pulando etapa e respeitar o seu tempo, que isso vai acontecer. E na pandemia eu fiquei muito aflita, porque era a minha oportunidade de chegar lá, mas tinha pandemia. E aí eu podia muito bem ter entrado na vibe de ficar muito mal por isso, de começar a não ver as oportunidades que estavam aparecendo. E pelo contrário, na medida em que eu falei assim, não, isso vai dar certo, de alguma forma isso vai dar certo, eu comecei a enxergar as oportunidades. Então eu dei muita palestra no virtual, muita. Era questão de umas 2, 3 por semana. Show. No primeiro ano de pandemia. Porque eu caçava mesmo, dando a oportunidade quanto a oportunidade chegava para mim. Então, se você não passar a ser visto, e aí a segunda sugestão que eu faço é comece a ser visto. Então, utilize das ferramentas que você tem, não só o digital, mas o offline. O offline, para mim, hoje, ele tem um valor que o digital tinha na pandemia. Por quê? Porque no offline você consegue fazer essa aproximação aqui, nos bastidores, no ao vivo. Então, você tem que estar, por exemplo, eu sou uma advogada empresarial, eu tenho que estar onde o meu cliente está. Eu não posso ir só em eventos de proteção de dados. Eu vou, mas eu não posso só achar que eu vou achar o meu cliente lá, porque o meu cliente não vai estar lá. Quem vai estar lá são os meus pares. Então, são os networks que eu preciso para engrandecer e aperfeiçoar a minha metodologia. Mas você precisa ir no offline, nos eventos. A Nath cansa de falar isso. Nos eventos que o seu cliente está. Então, se você trabalha na área trabalhista, vai nos eventos da AMAT, se for aqui em Minas, né? Vai nos eventos das associações da advocacia mineira, dos magistrados, do Ministério Público, dos empresariais, porque tem muita associação, o próprio Sebrae faz muito evento. Então, esteja onde o cliente está. Então, são as duas premissas. Cumprir o método no seu tempo, sem queimar etapas, e fazer o network, tanto digitalmente quanto no offline. É muito importante. E hoje eu vejo a importância disso, porque no início da pós-graduação eu falava assim, isso aí é história, né? Mas quando você realmente acredita que isso tem retorno, e eu acreditei porque eu vi resultado dos meus colegas, e não comparando, mas eu vi assim, poxa, fulano conseguiu. Então realmente, e fulano par meu na turma. Uhum. Então, se fulano conseguiu, é porque realmente existe esse resultado. Basta o quê? Eu fazer a minha parte. Porque eu não posso viver a realidade do outro. Então, a gente vivendo a nossa realidade, cumprindo o método e fazendo esses networks que são necessários,
qualquer resultado chega. Qualquer resultado chega. 2 orientações muito valiosas para vocês. E para Estela, lá naquela época, onde tudo era mato, ela imaginava isso? Não. O que mudou? Quem era a Estela antes e quem é a Estela hoje? A Estela antes era uma pessoa muito tímida. Apesar de eu ainda ser tímida, eu sou uma pessoa que não sou aquela pessoa que esbraveja. Você nunca vai me vendo assim no centro da atenção. Mas era uma pessoa que não sabia explorar as oportunidades por se achar incapaz. E hoje eu não me acho mais incapaz. Eu não sei se a maternidade tem muito disso, e geralmente é o que as mães falam, e eu endosso. Depois que a minha filha nasceu, então, parece que veio a força do além. De qualquer coisa eu consigo. E não é sendo prepotente, mas é sendo autoconfiante de que se eu fiz o que eu fiz, de sair da Estela, que não se achava capaz com aquilo tudo na época que eu achava que não tinha, hoje, com o pouco que eu conquistei, graças a Deus, eu consigo me ver daqui a 10 anos ainda mais perto de onde eu quero chegar, que é levar o conhecimento para todos os cantos do Brasil, assim como o direito na escola, e por isso que teve a identidade. Não foi só, obviamente, o que as pessoas falavam para mim, mas foi o que eu vi. Eu vi a transformação, eu participo das aulas para os jovens e adolescentes, então eu vejo a transformação toda vez que eu entro na sala de aula, seja para pós-graduação, MBA, seja para os alunos de ensino fundamental e médio. Então, assim, o que eu quero hoje, né, eu almejo é fazer com que as pessoas consigam alcançar o que eu consegui acreditando em mim. Então, assim, claro, teve todo um suporte emocional do Lucas, principalmente. Vai, que ele empurra, mas foi necessário para eu confiar em mim, de falar assim, nossa, eu não preciso mais de que uma pessoa fale o que você consegue. Eu sei que eu consigo. Uhum. Então, assim, essa é a diferença hoje, não sendo prepotente novamente, mas de saber que o que eu não conquistei antes foi por essa falta de confiança que eu tinha em mim mesma. Que hoje, graças a Deus, diminuiu, né? Tem coisas que a gente ainda patina, mas é um aprendizado que eu falo assim, não, isso é temporário, vai dar certo, vamos seguindo o método que a gente chega lá. Show. E sem estresse hoje, graças a Deus. Sem estresse é importante. Controlado, né? Estresse controlado. Que show, Estela, muito bom demais esse bate-papo com você, mas ainda não acabou, tem que perguntar sobre a Baby Bella. Você hoje é mãe, viaja, ministra palestras, aulas, tem advocacia, a casa, o marido, como que você consegue conciliar isso? É possível ou não? Você tem babá que olha a escola? Ou é onipresente? Não, essa é a realidade, faço um apelo à maternidade aqui. Ninguém consegue ser tudo isso ao mesmo tempo. A minha rede de apoio é muito boa, o meu marido, ele me dá um suporte, assim, fora do normal. O Renan, ele é uma pessoa muito companheira, ele é um excelente pai. Então, assim, às vezes que eu preciso viajar, fazer palestra, tá aqui no podcast, é ele que segura a barra lá em casa. Mas, obviamente, eu não posso deixar de fazer referência também à tia Vânia, que é a tia do Renan, que dá suporte lá com a Isabela pra gente. Então, é uma pessoa que cuida da Isabela como se fosse filha. Mas, obviamente, eu tô no backstage perguntando, tá tudo certo? Tá faltando isso? Tá faltando aquilo? Então, na medida que eu saio pra fazer esse tudo de coisa que eu preciso, tem uma rede de apoio muito boa por trás. Eu não conseguiria estar presente com a Isabela e estar presente nisso tudo que eu faço. Então, não existe. Eu queria até desromantizar isso, porque é um fardo que as mães carregam muito, de que eu tenho que dar conta de tudo. Não. A gente é um ser humano, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa ter responsabilidade de saber que, né, a Isabela ela tem um encargo que eu preciso assumir. Mas não é um fardo. É um melhor encargo da minha vida. Então, assim, tudo que eu faço e tudo que eu penso hoje, tudo que eu executo, é porque eu quero que ela tenha um retorno muito bom, que ela veja a mãe dela correndo atrás do que interessa, do que a faz feliz. Óbvio, a maternidade, ela me preenche por completo. Mas eu não seria uma mãe, assim, tão enfática, uma mãe tão gostosa, assim, de viver a maternidade, se eu não vivesse tudo que eu preciso também além da maternidade. Porque antes de ser mãe, eu sou mulher, eu sou advogada, eu sou professora.
eu sou coordenadora. Então, isso tudo faz parte do conjunto da maternidade. E isso faz com que eu seja uma mãe muito melhor. Mas, óbvio, a minha rede de apoio é muito importante para essas horas. Não vou ser hipócrita de falar, não, eu consigo tudo. Aí tá lá o marido com a minha filha, a tia Vânia também cuidando dela, eu administrando as coisas, estando home office não, porque eu tenho que viajar. Mas, assim, é um universo que as mães têm que entender que tá tudo bem. Se você não pode estar lá com a sua filha, mas você deixar ela com uma pessoa que ama, que é o pai, né? Quem mais vai amar a sua filha do que o próprio pai? Então, assim, é uma questão que tem que ser superada. E por isso que eu até me alonguei na resposta, porque no começo eu me sentia muito culpada de ter que fazer isso tudo e deixar a Isabela em casa, sendo que ela era muito pequena para poder me acompanhar e continua sendo, né? Vai ser sempre, com 40 anos vai continuar sendo pequeno minha bebê. Meu bebê. Mas é uma questão que eu carrego com muito orgulho, porque ela foi gerada dentro dessa loucura de pandemia, mestrado, pós-graduação e curso de lançamento, mas digamos assim, é um fruto do DNE também. Eu brinco com o Lucas. O Lucas é a mascote do DNE, porque eu fui a primeira gestante do DNE depois da nossa turma, né? Sim. Então, assim, é a mascote do DNE. Então, onde eu for, ela tá junto também. Que legal, legal demais. Mais perguntas, Fran? Da minha parte tá tranquilo, Nath. Tranquilo. Você tem mais alguma curiosidade? Não, vamos encerrar aqui, claro, com as homenagens de praxe. Eu tenho certeza que a Isabela vai sentir muito orgulho da mãe dela. Assim como a gente sente, ela vai assistir esse podcast um dia e vai falar assim, mãe, não acredito que você fala de mim. Mas esse prêmio, esse broche, eles representam, instrumentalizam, na verdade, toda essa trajetória, os desafios, os obstáculos, tudo aquilo que você enfrentou para poder chegar onde você chegou. E esse é só o começo. Ano que vem, Amém. Você vai estar no palco de novo recebendo o seu prêmio, se Deus quiser, né? E se você que é membro do Direito na Escola, seguiu o nosso método, toda a metodologia e conseguiu o contrato, manda um direct pra gente no @Direito na Escola. A gente vai ter o imenso prazer de ter você aqui nessa mesa para você contar um pouco dessa história. E pra gente encerrar aqui com a Estela, quem eu agradeço muito pela participação, a oportunidade de te ouvir mais uma vez, dá algumas dicas pra galera que tá buscando reiniciar na carreira, como você fez, como uma advogada que trabalhava em uma área, se transformou em uma docente em outra área. O que você fez que ajudou bastante e que pode ajudar outras pessoas também? Primeiro, seguir o método, né? Vamos ser repetitivo, mas é seguir o método internamente, porque o método ele funciona para a gente progredir e tudo, mas eu acho que a organização do método para a gente poder fazer essa transição de carreira é muito importante, porque lá as etapas elas são muito bem definidas. E numa transição de carreira ou até no início de carreira, você tem que, apesar da dificuldade, né, que início de carreira é uma coisa muito tensa às vezes, mas né, esse início é muito importante você se organizar. Então, ver, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro agora. O que eu posso fazer? Eu posso arrumar minha página do Instagram? Eu posso fazer um network offline? Eu posso fazer um network online? Como é que eu faço para dar palestra? Você conhece alguém, professor? Conhece alguém do Direito na Escola? Começa a frequentar as aulas de ouvinte me enriqueceram, assim, absurdamente. E os feedbacks dos professores nessas aulas de ouvinte é o que o online não consegue transmitir. Então, participe muito desses encontros do Direito na Escola, o Direito Experience, o DNE Experience, as aulas dos ouvintes, esses encontros que o DNE faz, porque tem muita gente boa e eu sou suspeita, porque eu amo essas duas aqui. Sou muito fã, de verdade. Vocês duas são dois ícones dentro do Direito na Escola. Vocês trabalham, assim, de noite. Fran, então, é dia, né? Já passou 2 dias do dia. Não, dormir pra quê, gente? Pra quê? Psicológico. Necessidade, nada. Psicológico. Que nem um frio. Exato. Mas é colar em pessoas que vão te acrescentar. E seja interessante. Eu vejo muito... O que eu mais acho que a gente tem que levar de lição é você não se interessar por alguém apenas pelo mero interesse, mas você ser interessante para a pessoa. Aí eu lembro da Estela lá do começo, lá em 2020, que eu não me achava capaz de me aproximar com as pessoas sem achar que elas iam achar que era interesse. E esse foi um desafio, inclusive, já emendando aí a resposta. E como que eu passei a ser mais interessante? Estudando.
Então, por exemplo, eu quero ir para a área do direito desportivo. Você tem que saber falar sobre o direito desportivo. Você tem que saber conversar com uma pessoa com direito esportivo. Nem vou me atrever, tá, Fran? Mas então, assim, eu tenho muito essa vibe de marketing, adoro ler. A Nath e a Fran, elas disponibilizam um acervo enorme dessas áreas. Proteção de dados. Estudem. E não é estudar a lei, é estudar o material. O que, por exemplo, na minha área, uma referência é o Bruno Bione. O que o Bruno Bione fez para poder estar onde ele está hoje, que está no Conselho Nacional de Proteção de Dados? Ele estudou, ele começou a estudar coisas de gestão, de marketing. Ele começou a estudar sobre o negócio. Então, se você tiver ferramenta para conversar com outras pessoas, mesmo que você não saiba a matéria, você se torna interessante. E esse mito que eu tinha muito de achar que as pessoas iam achar que eu estava me aproximando por interesse, que nunca foi a minha intenção, se desbancou na medida em que eu me aperfeiçoei para conversar. Então, se você não tem conteúdo, você não vai ser interessante. Então, o pulo do gato que eu diria aí para essa transição de carreira ou início de carreira é estude, seja uma pessoa interessante de conteúdo. Você não precisa ter o melhor carro, não precisa morar no melhor bairro, você precisa ter conteúdo. E isso é uma coisa que ninguém vai conseguir arrancar ou te pagar, né? Você não vai conseguir esquecer isso que você tem. Então, durante toda a sua trajetória, busque conteúdo. E conteúdo diverso, não só conteúdo que te interessa. Porque aí você se torna uma pessoa super interessante, consegue conversar em qualquer ambiente. Show! 2 orientações anteriormente sobre para começar e agora para recomeçar. Top demais, dá super para aproveitar. Muito obrigada mais uma vez, Estela. Para quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o melhor canal? O meu Instagram é @estela.campos, com 2 S. E o meu LinkedIn é Estela Muniz Campos Elias, é o meu nome inteiro, tá? Dados pessoais, é isso mesmo. E aí você pode me encontrar, ou eu vou estar à disposição para ajudar no que eu puder. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar mais uma vez aqui. Eu não canso de falar, de repetir, de esbravejar para os 4 ventos que o DNE realmente fez diferença na minha vida. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar postando isso nas redes sociais, mas sempre que eu vejo vocês, eu vejo o Lucas, eu vejo a equipe, eu falo tanto que esse programa foi importante no meu aperfeiçoamento. Então eu queria agradecer vocês por terem me chamado. É um prazer estar aqui nessa família, de verdade. Viu, Lucas? É um prazer e eu aprendo sempre, todos os dias. E eu não me canso de beber da água de vocês. O DNE é surreal. Eu sou suspeita, mas quem conhece sabe da pureza que é o programa. E é maravilhoso ter você por perto. Imagina. A gente que fica feliz, né, Nath? Com a presença, não só por conhecer, mas a gente acompanha a evolução. E isso é que dá um gostinho a mais pra gente. Então, obrigada por estar aqui. E a gente vai se encontrar mais vezes, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Com certeza. A Estela falou que é a 2ª vez que ela vem, porque aqui no nosso canal do YouTube tem uma entrevista completa com ela, em que ela contou um pouco de como começou a trajetória até o primeiro contrato, porque aqui a gente já tá falando até do 2º, 3º, e vale a pena, procura aí por ela no nosso canal do YouTube. Eu acho que é uma história de inspiração, motivação, que sempre aprender com o outro é capaz de contribuir muito com a nossa vida. Esse foi o episódio do Direito na Escola Cast de número 15. Realmente, hein? Número 15 é muito conteúdo, é muita gente, mas ainda não acabou. Eu espero você no próximo episódio, porque juntos aqui nós somos o Direito na Escola Cast. Até mais.